Em 2024, saiu uma pesquisa que fala que a cada minuto 4 empresas fecham no Brasil. E por que essas empresas fecham? E por que outras empresas conseguem perpetuar por décadas no mercado? Hoje vamos ver 5 gigantes globais que conseguiram se estabelecer fortemente no mercado até os dias atuais. No final desse vídeo, a gente vai pegar as características dessa empresa e dar a nossa opinião sobre qual é o motivo que fizeram ela se perpetuar no mercado até hoje. Esse é o canal Agregue Valor e a primeira empresa que a gente vai falar aqui hoje é sobre a Nike. Um fato sobre a estratégia utilizada no início da Nike foi sobre a criação de suas solas no início, lá em 1971, onde Bill Bowerman, ao ver a sua mulher fazer waffles na cozinha, teve sua primeira ideia para a sola do sapato. Essa ideia gerou uma sola que trouxe leveza para quem utilizava para fazer exercícios, além do conforto e da maciez que aquela sola trazia. Ele olhou para a máquina, então teve uma ideia de trocar a massa de waffle por borrachas. E assim nasceu o tênis chamado waffle, que é conhecido na Nike até hoje. Outra estratégia utilizada na Nike foi vista no filme Air, ou se não em The Last Dance, disponível tanto na Amazon quanto no Netflix, respectivamente. A estratégia foi a seguinte: em 1984, a Nike lançou a sua primeira linha de tênis chamado Air em parceria com Michael Jordan, um astro do basquete naquele momento. A estratégia foi a seguinte: em 1984, os tênis da NBA deveriam ser predominantemente brancos, mas em uma parceria com Michael Jordan, esses tênis foram criados com a cor predominantemente vermelha, o que ocorreu uma série de notícias e relevância sobre aquele tênis na época. As multas que a NBA cobrava da marca Nike giravam em torno de US$ 5.000 por jogo em que o Michael Jordan utilizava aqueles tênis. Apesar disso, a Nike continuou deixando o Michael Jordan usar os tênis em seus jogos e assim pagavam as multas e geravam uma repercussão gigantesca em torno de todo mundo que acompanhava aquele esporte. Então imagina, se hoje em dia o Gabigol já gera todo esse alvoroço no cenário do futebol nacional, imagina o que era Michael Jordan para a Nike naquela época, o que gerou então um diferencial muito grande para a marca que conseguiu se destacar com qualidade. A terceira estratégia que eu tenho para falar da Nike foi na sua criação da logo Just Do It. A história começou da seguinte forma: Gary Gilmore, em sua infância, era surrado pelo seu pai e teve uma infância completamente problemática. E depois que ele cresceu, numa tentativa de fazer um assalto, jovens resistiram e ele acabou executando esses jovens. Com todo esse cenário já problemático, ele acabou optando em seu julgamento por ser sentenciado à morte. Dessa forma, o mundo inteiro ficou chocado pela sua decisão em escolher a morte. Essa história você vê na íntegra, tanto em filmes quanto em documentários, em diversos canais. A partir disso, o publicitário Dan Whedon, contratado pela Nike, decidiu utilizar a sua frase antes de morrer para assim criar um dos maiores slogans que é conhecido até hoje. A frase foi Let's Do It, que significa vamos fazer isso, logo depois customizada para Just Do It, exaltando assim a sua coragem de poder enfrentar aquele momento difícil e tentando passar adiante para os futuros usuários da marca ter essa coragem, essa predisposição de fazer o que é necessário ser feito. A quarta estratégia utilizada pela Nike é evidenciada no livro Shoe Dog. Ela conta, lá nos anos 70 e 80, como a Nike conseguiu entrar no mercado europeu, que era um mercado bem dominado pela Adidas, uma marca que é alemã. Para adentrar nesse mercado, a Nike decidiu tratar de uma forma diferente a venda de tênis. Então a estratégia foi a seguinte: eles utilizaram seus vendedores vestidos de roupas casuais, diferente do que era visto naquela época, para que seus clientes, ao vissem, conseguissem entender aquele ar jovial e inovador que transcendia o modelo de estratégia que era utilizada na própria Adidas, trazendo algo novo e inovador, trazendo aquela cultura ocidental para dentro da Europa e fazendo os jovens daquela época cobiçarem por essa marca. Uma estratégia completamente inovadora que deu muito certo e conseguiu dominar grandes mercados, expandir por um outro continente somente utilizando uma estratégia aparentemente simples, mas que funcionou muito bem. Outra empresa que fez isso muito bem foi a Red Bull, que ao criar uma bebida energética começou a investir em esportes radicais, em esportes de risco, o que trouxe então grande visibilidade das pessoas que praticam esse tipo de esporte para a marca, sendo então um referencial dessa marca e também patrocinando esses esportes, não só como eles, como hoje em dia a gente vê em times de futebol e equipes de Fórmula 1, entrando em si nesses mercados e trazendo uma gama de novos clientes com uma gama de notoriedade diferente do que era visto no mercado de bebidas. Então, só de trazer esse ar inovador, assim como a Nike fez, conseguiu ganhar milhares de clientes e visibilidade pelo mundo. A quinta estratégia utilizada pela Nike foi uma estratégia de cunho social,
onde, em 2018, o atleta Colin Kaepernick, ex-jogador da NFL, se ajoelhou durante o hino em forma de protesto sobre as injúrias raciais a qual ele vinha sofrendo. A partir disso, a Nike lançou uma campanha que dizia: acredite em algo, mesmo que signifique sacrificar tudo. Essa campanha fez bastante sucesso e trouxe a atenção de diversos canais de divulgação e de mídia para essa campanha, que trouxe grande notoriedade e aumentou bastante o faturamento daquela marca. Outra empresa que a gente vai falar aqui é a Coca-Cola, uma empresa bastante conhecida no mercado. Muitos têm conhecimento da história sobre utilizar cocaína em sua fórmula química. Sim, era verdade, mas já deixou de utilizar já tem muitos anos. E não é sobre isso que a gente vai falar aqui hoje. O principal ponto que a gente vai falar, a Coca-Cola é uma empresa construída com muito embasamento, tanto de neuromarketing, quanto de estratégias corporativas, como até de questões psicológicas de seus clientes que agregam valor à sua marca e fazem os seus produtos ficarem presos na mente das pessoas. Em um dos negócios, a Coca se destaca por sempre estar à frente dos seus concorrentes, uma vez que adquire empresas menores e populares em nichos variados e específicos. Como assim? A Coca consegue centralizar a distribuição de seus produtos por distribuir diversos tipos de produtos diferentes com a mesma cadeia logística. Então, vamos pensar da seguinte forma: o mesmo caminhão que entrega um fardo de Coca-Cola para a padaria da sua esquina, também vai entregar um fardo de Chamate, um fardo de Powerade, um fardo de Monster, assim como diversas outras bebidas que ao longo do tempo a Coca vem adquirindo para o seu portfólio. Então são empresas que já existiam antes, que a Coca foi lá e comprou para distribuir para esses mesmos clientes que eles já têm e conseguir assim agregar mais valor e conseguir aumentar o seu lucro nesse processo, fazendo ela ser então uma empresa desse tamanho, uma holding desse tamanho que vocês conseguem ver atualmente. Só para exemplificar o que eu acabei de dizer, você consegue ter noção de quantas marcas a Coca tem hoje? Hoje são cerca de 500 empresas distribuídas em 200 países diferentes. Algumas dessas marcas conhecidas, como a Fanta, Sprite, Schweppes, Chaleão, Suco Del Valle, Hades, o Monster, o Burn, o Powerade, Inove e a água mineral Cristal. São os produtos mais famosos aqui no Brasil, além de algumas cervejas como a Eisenbahn, a Bavária, a Sol e a Kaiser. Outro ponto interessante, uma estratégia utilizada há muito tempo pela Coca, é a questão da imagem natalina que é associada à Coca. Hoje, o Natal é visto como um Papai Noel, uma figura de um velho de barba grande, branca, vestido de uma roupa vermelha. Esse ideal de Natal, de Papai Noel, foi construído pela Coca, onde colocou as vestimentas da cor da sua empresa para conseguir associar esse clima natalino a então a marca. Essa idealização foi feita em 1930 com o ilustrador Randall Sandblom. Só para deixar bem claro, ele não inventou o Papai Noel nem o Natal. Ele inventou as roupas e vestimentas que são vistas até hoje por todos e lembrado do Natal dessa forma, associando então a Coca. Outro ponto muito interessante é o uso do neuromarketing para poder deixar a marca cada vez mais presente na vida dos seus clientes. A escolha das cores da Coca, como por exemplo, é uma escolha bem planejada, porque as cores vermelho e branco já traz um sentimento de felicidade e na questão de ser uma bebida, traz aquela vontade, aquela paixão daquele produto. Assim como suas campanhas que dizem abra a felicidade, que associam então o seu produto à felicidade e faz aquela conexão em sua mente de sempre que lembrar daquele produto, pensar que você está sendo feliz de alguma forma, deixando isso preso dentro do seu subconsciente. Você pensando sobre esse assunto mesmo que involuntariamente. Outro ponto muito interessante é, quem nunca escutou esse barulho? Esse som da lata sendo aberta é um som que, ao você escutar, você tem gatilho, então, daquela marca e consegue lembrar dela. Esse som é utilizado em campanhas, em estratégias publicitárias, para que você sempre, ao escutar esse som, lembre daquela marca, fazendo ela ficar cada vez mais presente em sua mente. Outra forma que eles escolheram de solidificar a marca em sua mente foi a garrafa. Aquela garrafa no formato do fruto do cacau, ela é inconfundível e representativa da marca. Toda vez que você vê aquela garrafa, você lembra da marca, conseguindo assim criar uma identidade para a empresa. Agora falando de Tesla, todo mundo associa Tesla a Elon Musk, mas você sabia que o Elon Musk não fundou a Tesla? Os fundadores da Tesla foram o Martin Eberhard e o Mark Temperin. O Elon Musk se ingressou posteriormente como investidor e como presidente do conselho. Antes de ser uma empresa de carros de sucesso, a Tesla já foi quase à falência várias vezes. E em 2008 foi quando Elon Musk ingressou, investindo a sua própria fortuna
para conseguir alavancar a empresa. Além de sua fortuna, juntamente com o empréstimo do governo, ele conseguiu alavancar a Tesla. E o primeiro modelo da Tesla, o Roadster, ele teve problemas iniciais com a bateria e desempenho. Ou seja, ao invés da empresa Tesla recuar, né, a ponto de seu primeiro modelo não ter dado tão certo, eles foram lá, investiram e persistiram. Tanto é que essa persistência foi um ótimo valor agregado da marca. Esse esforço inicial da marca, como resiliência e de melhoria contínua, foi um dos maiores valores associados à marca e permitiu à Tesla a se destacar como uma marca de luxo no segmento elétrico. O Elon Musk, além de dono da Tesla atualmente, ele também é dono do X, o Twitter. E ele utiliza essa plataforma para fazer diversas divulgações de modelos, captar avaliações de clientes. Ele conversa com as pessoas a fim de ouvir críticas e sugestões através das redes sociais. Isso é um ponto bastante inovador também da marca. Elon Musk, posteriormente, depois do sucesso da Tesla, revelou seu plano, seu passo a passo que ele seguia para entrar no modelo de negócio que ele está hoje. O primeiro passo é construir poucas unidades de carros de luxo, que seria Roadster. E segundo, para que com os lucros dessa primeira produção começassem a produzir em média escala modelos médios, como foi o Model S da Tesla, para posteriormente aí sim usar todos esses lucros para produzir veículos mais acessíveis em massa, como o Model 3. E por último, fornecer energia limpa, seriam as baterias dos carros. Que para quem não sabe, a Tesla também tem uma empresa somente de baterias. E em 2020, a Tesla se tornou uma das montadoras mais valiosas do mundo, superando Toyota e a Volkswagen. O principal diferencial da Tesla foi investir em dois tipos de tecnologias disruptivas. Uma delas seria o piloto automático. A Tesla foi pioneira em desenvolver a direção autônoma. Em segundo, as atualizações OTA, oferecendo melhorias para o carro de forma online, como se fosse atualização de um aplicativo como atualização para o carro, trazendo novas implementações de recursos, como por exemplo o modo cachorro, que mantém o ar-condicionado e o carro ligado para os pets, caso você queira deixar o seu pet dentro do carro, e também atualizações, por exemplo, jogos para os passageiros e etc. Outro diferencial bastante interessante da Tesla foi o marketing agressivo e diferente. Em 2018, a Tesla lançou o Tesla Roadster para o espaço, utilizando um foguete da SpaceX. E esse evento foi transmitido ao vivo e se tornou um marco histórico na Tesla, criando essa energia entre as duas empresas de Elon Musk e fazendo um marketing absurdo para ambas. Esse lançamento não só serviu como um marketing inovador, mas também concretizou a marca como não somente uma produtora de carros, mas uma marca que visa futuro e tecnologias avançadas. Por fim, falando de experiência do cliente, as lojas da Tesla são diferentes das concessionárias comuns. Elas abordam a estratégia semelhante à da Apple, que seria deixar exposto o seu produto e você poder ir lá mexer, abrir, ver todas as configurações e você conhece as funcionalidades dos carros de próximo e de maneira que você tenha uma experiência única na loja. Bom, agora vamos falar da Uber. A ideia da Uber surgiu em 2008 com seus criadores Garrett Camp e Travis Kalanick. Eles estavam em uma viagem em Paris e tiveram muita dificuldade em chamar um táxi. E daí pensaram, e se a gente pudesse chamar um táxi pelo celular? O que não existia na época. Então, eles trouxeram essa ideia para sua cidade de origem, que é São Francisco, na Califórnia, e a partir daí desenvolveram o aplicativo que no início chamava UberCap. O UberCap foi criado em 2009 para resolver o problema de transporte público em São Francisco e, primeiramente, ele foi introduzido como um transporte de luxo. Então, as pessoas chamavam motoristas particulares a partir de um clique. E isso foi uma revolução imensa e se popularizou tanto que eles trouxeram esse formato não somente, né, para carros de luxo, mas para viagens populares. De acordo com o livro The Upstarts, como a Uber, Airbnb e as killer companies do Vale do Silício estão mudando o mundo, a Uber conseguiu se expandir rapidamente com o seu modelo de growth hacking. O growth hacking se consiste em abordar estratégias para que a empresa seja rapidamente impulsionada, como incentivos agressivos, tanto para motoristas quanto para clientes, promovendo bônus de indicações, bônus de quantidade de corridas, e a partir do seu modelo growth hacking, a Uber introduzia em vários países de forma irregular. E como ela trazia esse modelo de bastante bônus e benefícios, tanto para o motorista quanto para os seus clientes, ela acabou se adaptando a cada região e conseguindo se introduzir por meio da aprovação do público. Ou seja,
cidades do mundo todo acabaram tendo que aderir à Uber por pressão antes mesmo que as autoridades regionais pudessem agir. Então, esse foi um dos recursos mais polêmicos da Uber, além do preço dinâmico das corridas, que foi outro fator que também influenciou bastante a forma que era gerida a partir da oferta e da demanda. E isso conseguiu equilibrar a disponibilidade dos motoristas e incentivo, né, devido ao preço mais alto, deles trabalharem em horários que seriam não comerciais. Falando desses preços dinâmicos, tem artigos da Harvard Business Review e da Forbes que explicam como funciona essa questão dos preços dinâmicos. A Uber não focou estritamente em desenvolver apenas corridas de aplicativo. Desenvolveu posteriormente a Uber Eats e está desenvolvendo atualmente a questão do Uber autônomo. O Uber Eats, como todo mundo já sabe, é um aplicativo de entrega semelhante ao iFood, e o Uber autônomo seria a sua última inovação, os carros autônomos, ou seja, você chama o Uber e não tem o motorista. O motorista é a própria inteligência artificial, que tem diversos setores e mapeamentos que vão te conduzir ao seu destino. Falando em mapeamento, a Uber também foi pioneira em duas coisas. Primeiramente, o mapeamento das cidades, que o Google Maps não era capaz de dar precisamente a localidade de todas as ruas, de todos os lugares, então a Uber foi desenvolvendo seu próprio mapeamento. Além disso, a Uber foi pioneira na avaliação bidirecional dos clientes e motoristas, ou seja, outros aplicativos, somente os clientes avaliavam quem estava prestando o serviço, e a Uber chegou com os motoristas também avaliando os clientes para que eles tenham pontuações dentro do aplicativo. E essa foi uma maneira que também incentivou as pessoas a lidarem de uma maneira mais respeituosa e de usarem o aplicativo de uma maneira melhor. Antes da gente passar para a próxima estratégia de empresa, é importante pensar que, se você tem um negócio ou está pensando em abrir um negócio, a estratégia crucial é poder fazer um bom planejamento tributário, um bom planejamento sobre como vai ficar a estrutura da sua empresa na questão fiscal. E para isso, eu indico o Grupo Fleury, uma empresa de assessoria contábil e empresarial, para te dar suporte em todos os processos da sua empresa. Não somente de serviços fiscais, a Grupo Fleury também oferece serviços como BPO financeiro e outros demais serviços na área da contabilidade. Agora, falando da Netflix, ela começou em 97, antes mesmo da Google ser criada, através de um serviço de envio de DVDs pelo correio. A Netflix foi fundada por Reed Hastings e Mark Randolph, na Califórnia, devido a um de seus criadores ter um problema em atraso de devolução de DVDs, e ele pensou que pagando essa multa de atraso dele seria algo que não faria sentido e que ele queria mudar isso. Então ele surgiu com essa ideia da Netflix fazer o mesmo serviço de entrega de DVDs, porém sem a multa de atraso. E ele criou também a questão de assinatura de DVDs mensal. Nos anos 2000, a Blockbuster, que era a maior empresa de aluguéis de DVDs na época, teve a oportunidade de comprar a Netflix, já que seus sócios estavam dispostos a colocar a Netflix à venda, porém o dono da Blockbuster recusou, porque na época a Netflix ainda era uma empresa iniciante, por ter sua ideia inovadora de querer passar para as partes digitais, a Blockbuster resolveu rejeitar essa ideia. A Blockbuster, então, não acreditou na parte digital e preferiu manter suas lojas físicas. E aí entrou para a história como uma das maiores oportunidades já perdidas no mundo dos negócios. 3 anos depois de 2007, quando a Netflix implementou finalmente seu modelo digital, a Blockbuster, em 2010, veio à falência. De acordo com o artigo Como a Netflix Mudou o Entretenimento, explica que o conceito de binge watching, que seria maratonar, que mudou completamente a forma que as pessoas assistiam séries. Antigamente, as pessoas teriam que esperar um episódio por semana e assistir uma série gradativamente. A Netflix implementou o lançamento de séries já completas para você conseguir maratonar a temporada do início ao fim. E isso, como bem trabalhado também na neurociência, aumenta a dopamina de você sempre querer buscar assistir o próximo episódio. A Netflix também se destacou pela sua cultura de inovação organizacional. Seus funcionários são mais livres, não dependem de horários ou de ser presencial, e assim a Netflix consegue se adaptar rapidamente a novos temas e a novas mudanças do mercado. Falando em emprego da Netflix, existe o site da Netflix Job, que tem uma gama de empregos, sendo o mais famoso que seria o emprego de tagger, que é basicamente assistir os filmes e séries da Netflix e adicionar uma tag de acordo com o gênero, sendo de ação, comédia, e tem diversos subgêneros para que o algoritmo Netflix trabalhe melhor para indicar e sugerir novos conteúdos e novos filmes para outros usuários. Além desse cargo de tagger, existem outros diversos
empregos que a Netflix consegue disponibilizar sendo na área de marketing, na área de administração, na área de economia dentro da empresa. E todos eles estão disponíveis de acordo com a necessidade da empresa em cada local, em cada país que a empresa está estabelecida. E em cada local que a Netflix está estabelecida, tem um tipo de catálogo diferente para cada região. Ou seja, a Netflix dos Estados Unidos vai ser diferente da Netflix do Brasil, que vai ser diferente da Netflix da Rússia, por exemplo. Em falar em Rússia, quando a Rússia atacou a Ucrânia, em 2022, a Netflix optou por suspender todos os seus serviços na Rússia. Isso foi uma medida de retaliação à invasão que a Netflix se impôs. Foi bem interessante para a marca. Agora falando de algoritmo, o algoritmo da Netflix foi desenvolvido através do Netflix Prize, que foi um concurso disponibilizado para todas as pessoas do mundo, que quem conseguisse resolver um problema do algoritmo ganharia $1 milhão para conseguir melhorar em pelo menos 10% o seu sistema de algoritmo. O desafio chamou a atenção de diversos pesquisadores do mundo inteiro e a equipe Bellcore Pragmatic ganhou através de um modelo híbrido que usava fatoração matricial e técnicas de estatísticas complexas. E a partir daí, a Netflix adaptou ao seu modelo de séries e filmes, utilizando Big Data e Deep Learning para criar um sistema de recomendação global e altamente personalizado. De acordo com um artigo dentro da estratégia vencedora da Netflix, o fato do algoritmo personalizado para recomendação de conteúdos conseguiu dar um boom nas visualizações e recomendações de seus conteúdos. Agora, por fim, falando de seus servidores. Como a Netflix é uma empresa que toma conta do mundo inteiro, em 2019 foi responsável por 12,6% do tráfego global da internet. Então, os servidores teriam que ser um problema para eles. Porém, a forma que eles arrumaram de resolver foi através do servidor da Netflix Open Connect, a OCA, uma infraestrutura de distribuição da Netflix para que entregue os vídeos diretamente aos seus usuários por meio de parcerias com provedores de internet, reduzindo o tráfego global e melhorando a qualidade de streaming, principalmente em horários de pico. E de acordo com os crescimentos que tiveram de Disney Plus, Amazon Prime, a Netflix teve que se inovar para ter um diferencial competitivo depois do lançamento dessas outras plataformas. E uma delas seria o tipo de conteúdo interativo, como é o Black Mirror Bandersnatch. É uma série que a Netflix lançou para que o conteúdo seja interativo e o usuário consegue escolher entre diferentes caminhos dentro da própria série. Ou seja, você toma algumas decisões do personagem e daí leva a diferentes finais. Esse foi um dos diferenciais dessa empresa. Como eu falei no início do vídeo, a nossa opinião sobre qual que é o segredo das estratégias que essas empresas utilizam é a questão da diferenciação. Como elas pegam problemas cotidianos e não trazem somente estratégias inovadoras que nenhuma outra empresa nunca utilizou. Não, às vezes são estratégias que outras empresas já utilizam, mas de outra forma, onde elas conseguem resolver o problema de seus clientes ou problemas internos da própria empresa com ideias criativas que já existem, mas que são diferenciais naquele ramo de atuação onde elas estão atuando. Ou seja, não precisa ser nenhum gênio, nem pensar em coisas mirabolantes para resolver o problema da sua empresa. É somente você tentar ser mais diferente e agregar valor para os seus clientes. Bom, e além disso, a palavra-chave também é persistência. Como foi dito anteriormente no vídeo, a Tesla passou por diversas dificuldades e eles persistiram e mantiveram o seu foco e acreditaram na marca, para assim conseguir chegar no topo. Da mesma forma, a Netflix, apesar de ser recusada de ser vendida para a Blockbuster, que seria uma ótima oportunidade de negócio para a época, conseguiu se desenvolver e ultrapassar e se tornar a plataforma número 1 do mundo. Se você gostou desse tipo de vídeo, é um vídeo mais voltado para quem está querendo empreender, quem já tem sua empresa, quem tem uma visão de futuro, que quer agregar valor, que quer ser um bom profissional. Então, por favor, ajude esse canal que está começando, se inscreve aqui, curte esse vídeo, mande esse vídeo para os seus amigos mais próximos e fica de olho nos próximos vídeos que estão por vir. Obrigado por ter assistido o vídeo até o final e até a próxima.